Bom dia! Bom dia, queridas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Sônia Leonardi, sou coach, terapeuta, ajudo mulheres que estão em dificuldade e desequilíbrio em sua vida financeira, familiar e espiritual. Também sou idealizadora do método PROS, que é um método que vem ajudando muitas mulheres, né? Inclusive as inscrições serão abertas no dia 23 de novembro. Tá bom, querida? Eu vou aqui compartilhar com o grupo, né? Lá no grupo do Facebook. Se você ainda não faz parte lá do meu grupo, é só você procurar Ser Feliz com Sônia Leonardi, pede para entrar. Eu vou te aceitar e você vai receber todos os dias lá no grupo uma dica de expansão da consciência. Então, deixa eu compartilhar aqui para as meninas chegarem, né? Para nossa meditação diária. Daqui a pouquinho eu vou ler, né, um e-mail que uma querida me enviou e também vamos meditar sobre o tema do não. Por que é tão difícil falar não, né? Por que as pessoas sofrem, né, para falar não? Preferem falar não para si mesma. O que é que está por trás disso, né? Então, acabei de compartilhar aqui e é já que as meninas vão chegando aí. Agora eu vou compartilhar aqui na página. E aí nós já vamos começar, tá bom? Vamos lá. É rapidinho. E você? Você também tem dificuldade de falar não? Por que você não consegue falar não? Prontinho. Já compartilhei aqui, tá bom? Deixa eu tirar aqui que o som fica melhor, né? Então vamos lá. Hoje eu corri 5 quilômetros na bicicleta, lá na academia. Nem acreditei a hora que eu consegui, falei, nossa, superação, né? Vamos lá então, vamos iniciar? Bom, quem me mandou, né, essa mensagem, esse e-mail, foi a Laura, né? E ela coloca assim: Olá, Sônia, tudo bem? Meu nome é Laura Santos, eu sou de Maceió. Eu gosto muito do seu programa. Eu tenho muita dificuldade para falar não. Às vezes, meu marido me põe em cada situação, é mais forte do que eu. Simplesmente não consigo falar não. O que eu faço? Eu vivo em sofrimento. Parece que eu não sou dona da minha vontade. Quero muito fazer seu curso. Desde já agradeço, Laura. A Silvia chegou. Bom dia, Silvia. Tudo bem, querida? Então, né, Laura? Eu vi aqui, né, que a Laura me colocou que ela quer fazer o curso. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Vai ser um prazer, né, poder te conhecer, fazer a constelação com você. E você fazer parte, né, dessa última turma aí de 2016, dia 23 agora de novembro eu vou abrir as inscrições, né, e aí eu publico na página, né, mando no e-mail. Se você já tem um e-mail cadastrado comigo, com certeza você tem, você vai receber no seu e-mail também o link para você se inscrever, tá bom? Simone Lira chegou. Bom dia, Sônia, obrigada pelos corações, queridas. Muitos corações para vocês também. Vamos então falar sobre o não? Toda vez que alguém me conta, né, que tem dificuldade de falar não, eu me lembro de uma matéria que eu li falando sobre aquela doença, esclerose múltipla, né? Obrigada, Rosa. Maria Rosa, bom dia, querida. Muitos corações para você também. Vanderleia chegou também. Bom dia, Sônia. Bom dia, querida. E o que é esclerose múltipla, né? É uma doença que dá em 80% em mulheres. 80% das pessoas que têm essa doença são mulheres. É uma doença que ela comete depois dos 60 anos e ela está associada a uma vida em que a pessoa falou muito sim, né? Então, falar não faz bem para a saúde, porque a esclerose múltipla é uma doença que você vai travando, você vai travando, você vai travando, você vai travando, e ela vai te degenerando até que você nem fala mais e você tem que comer por sonda e você vegeta mesmo, que até a mente
você para de funcionar. Eu atendi uma cliente que estava na fase mediana da esclerose. Inclusive, nós fizemos atendimento com ela online e até para falar era muito complicado. Ela colocava o rosto assim, para segurar, sabe? O rosto, porque senão ela tombava, né? Assim. E fomos fazendo EFT para fazer a sessão de desbloqueio e ela me contou que o marido batia nela. E eu fiquei muito pasma, eu sempre me lembro dessa querida, porque é muito dolorido pra gente, né, como terapeuta, ter acesso a essa informação e não poder fazer nada, porque eu me senti muito impotente, né. Então, é uma pessoa que tem 60 e tantos anos e o marido batia nela. E eu perguntei, qual foi a última vez que ele te bateu? Ela disse, há 8 meses. Ela já estava doente. E eu perguntei, mas como que foi, né? Ela me contou que vinham voltando numa excursão dentro de um ônibus com outras pessoas, era uma excursão. E ele agarrou ela pelo pescoço e jogou ela, assim, contra o vidro do ônibus, na frente de outras pessoas. Mas a vida toda foi assim. E eu perguntei, quando foi a primeira vez? Ela disse, quando eu estava grávida da primeira filha, com 8 meses de gravidez. E aí ele me bateu na praia. Nós estávamos voltando, tinha uma escada para subir, eu fui subir bem devagar, porque minha barriga estava bem grande. E ele me jogou da escada. E a pessoa passou 40 anos casado com essa pessoa, os filhos sabem. As filhas falam, mãe, larga, vem morar comigo. E ela não consegue. E ela ficou doente agora, ela tem essa doença. Porque em dado momento da vida dela, ela se fechou. E ela percebeu que para viver com essa pessoa, ela teria que se fechar, se trancar dentro dela. E ela passou a falar sim para todo mundo. E os filhos são formados, o marido bem-sucedido, e ela é a mulher dele. É a mãe dos filhos. E é lógico que em dado momento os filhos casam, vão embora, né? E ela desenvolveu essa doença, passou ao longo da vida falando sim para todo mundo. E eu falei com ela, você não consegue se separar? Porque veja bem, se você tem uma doença crônica que vai acabar com você, que você vai morrer dessa doença, e ela tinha muito medo, inclusive, de morrer. A maior parte da sessão a gente falava sobre isso, né? Eu vou morrer, eu vou morrer, era uma certeza que ela tinha. E até a gente fez até uma meditação muito forte, né? Em que ela mandava um comando para as células dela, em que ela iriam nascer saudáveis, né? E regenerar. E eu falei com ela, falei, olha, como é que é o tratamento dele com você? Não, é de manhã até a noite ele me agride com palavras. E eu disse, por que você não fica pelo menos 15 dias longe dele? Dá esse descanso para você, né? E ela disse, eu tenho uma irmã que mora na Bahia, ela vive me chamando para ir lá. Falei, você consegue, né, fazer essa viagem? Consigo, então vá para casa dessa irmã, fique lá uns 15 dias, dê um susto nele, né? Mas ela me disse, Sônia, eu não tenho condição de cuidar do meu marido. Primeiro, porque eu acho que eu não tenho tempo mais de me separar. Eu acho que a minha vida, eu não tenho muitos anos de vida. E o meu marido, ele é muito bem sucedido. Ele era funcionário público. Ele tem acesso, né, a um convênio muito bom. E por conta desse convênio, eu me trato, né? E aí, por conta disso que eu não quero me separar, porque se eu me separar, eu vou perder o convênio, né? E eu percebi naquele momento que eu não podia tomar decisões por ela, e eu não podia também dar ordens para ela, o que ela deveria fazer ou não. O meu papel como terapeuta era observar, ajudar ela a fazer as técnicas e ensinar para que ela mesma, dentro da mente dela, criasse, né, a melhor decisão. E eu parei de falar, né? Algumas pessoas que fazem atendimento comigo sabem que eu falo e eu falo, faz assim, assado, e às vezes a pessoa faz e dá certo.
mas tem momentos que eu penso comigo, não vou, não tenho esse direito. E nesse caso eu senti que eu não tinha o direito nenhum de dar nenhum palpite. Continuamos fazendo a terapia, ensinei ela a fazer o Ho'oponopono ao marido, o Ho'oponopono para a doença, Ho'oponopono para entender, né, por que a doença tinha vindo para ela. Mas eu terminei aquela sessão pensando assim, é um ciclo vicioso, né? Então, a pessoa se casa com alguém, né, com alguém que é possessivo, né? E a gente foi entender a história dele. A mãe dele tinha sido uma mulher promíscua. E onde ele estudou, e toda a cidade chamava o filho da fulana, né? Com conotação de baixo calão para ele. É o filho da fulana, entendeu? Porque ela era fulana, a mãe era promíscua. Ao se casar, ele não permitia que a mulher fosse promíscua. E a forma que ele entendia de não deixar a mulher promíscua, a minha mulher não vai ser, né? Era batendo nela. Era calando ela, era deixando com que ela não fosse um nada. Então ele fez, né, um trabalho emocional nela. Você não vale nada. Era o que mais ela escutava, né? Ela dizia que as gravidezes dela foram terríveis, né? Você é muito horrorosa, porque ele tentava baixar ela, porque ele tinha essa ferida com relação à mãe. Ele sofreu muito bullying, né? E ele tinha essa ferida com relação à mãe e ele trouxe para a mulher e acabou com a vida dela, né? E hoje ela é uma pessoa com mais de 60 anos com esclerose múltipla, porque ela não viveu, né? E aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, você então casa-se com uma pessoa com um problema, né? Que ele trouxe o problema da família dele. Ele então acaba com você, né? Você acaba adquirindo uma doença que vai te destruir no final da tua vida. E você não pode sair disso porque você precisa do convênio do cara, né? Eu por muito menos teria ido embora, né? Que eu sou muito geniosa. Mas ela demorou muitos anos para ela acordar, né? E ela falou para mim, agora que faltam poucos anos da minha vida, que eu entendo que eu preciso viver, que eu entendo que eu sou especial, que eu sou importante. E o interessante é que para a sociedade eles eram um casal modelo, ninguém sabia. Aliás, as pessoas até falavam, você viu o casal fulano, que lindo? E os filhos morriam de vergonha de saber que o pai batia na mãe. E então eles viviam também sofrendo, né? E a filha já havia se separado, o filho estava no segundo casamento, então é meio que a mãe não se separou. Mas o filho vai e fala, mãe, por amor a você eu me separo. Você não conseguiu, mas eu consigo. Vou fazer por você. E você vê, né, como vai passando de geração para geração. E ela até hoje eu vejo que ela continua me assistindo, né? Ela não foi minha aluna, não. Ela ganhou uma sessão numa dessas aulas que eu dou e eu pude atender. Ela não foi minha aluna. Eu até achei que, de repente, se ela entrasse no curso, ela conseguiria, né, se fortalecer um pouco mais. Mas ela não entrou, né? Eu fiquei até entristecida. Falei, nossa, puxa vida, fulana, porque grava, né? Eu senti toda a dor dela. É muito forte, né? Foi muito forte ali. Um outro caso também que me tocou muito com relação ao não, também o caso de uma pessoa que empreendedora, desde jovem, e essa também não foi minha aluna. Também ganhou uma sessão comigo e não foi minha aluna. Mas aí no atendimento a ela me contou que se o carro era uma família muito bem de vida, né? E porque o marido bem sucedido e ela a esposa, né? E ela sentia que ela não tinha tido a vida dela, não tinha tido a carreira dela, ela sempre em segundo plano, né? E o marido também muito, esse não violento como a outra, né? Mas era violento com palavras. Ele fazia assédio moral com ela, né? Então ele baixava ela no máximo que ele podia. Então todo mundo tinha um carro bom, o dela era o pior. Todo mundo tinha um celular maravilhoso, desses novo que sai, e o dela era aquele mais basiquinho. Todo mundo tinha roupa de marca, o dela era aquela roupa mais. Então,
tudo dela era o pior. Ela, as filhas e o marido, né? E quando ela, né, a gente tava fazendo a EFT, tava fazendo aquela sessão de desbloqueio, ela percebeu isso, que ela se permitia colocar em segundo plano. A palavra dela não tinha valor nenhum e ela não conseguia falar não para o marido, para os filhos, para ninguém. E toda vez que ela tentava fazer algo, o marido ia já desde o início falando, olha, você não vai conseguir, não vai dar certo. E aquilo interiorizava, ela aceitava aquilo como verdade e realmente não dava certo, né? E aí fazendo, né, a EFT, a gente chegou ao pai, né? Porque sempre você vai perceber que tá lá atrás a raiz do problema. A raiz do problema não tá aqui na superfície. Ah, é hoje, eu vou resolver porque aconteceu ontem. Não. Às vezes está no antepassado mesmo, sabe? Vem vindo de gerações para gerações aquela repetição de sofrimento, né? E o pai tinha sido um pai muito rigoroso, que não deixava ela estudar, então ela brigou com o pai para estudar e tal. E o pai tinha sido uma pessoa muito bem-sucedida, mas tinha perdido tudo. E ele, como ele tinha perdido tudo, né? Quando ele faleceu, não ficou nada para a família, né? E aí então ficou aquele sentimento. Meu pai não pôde ser bem-sucedido, eu não tenho esse direito, né? Mas eu quero alguém que me comande a minha vida. Eu não quero tomar conta da minha vida. E ficou aquele sentimento muito forte nela, né? De que ela não merecia, porque o pai não tinha sido bem-sucedido, tinha quebrado e ela não merecia ser uma empresária de sucesso. E ficou aquele sentimento também de que eu preciso que alguém comande a minha vida. E aí, ao entender isso, veio a cura, né? E essa depois me deu um feedback que tinha conseguido abrir um negócio. O ramo dela era educação. Oi, Mariel, agora que eu tô vendo, tudo bem, querida? Célia também chegou, bom dia. E aí ela começou a andar, né? Mas, Laura, falei da doença, me lembrei da história dessas duas clientes que ficou muito forte para mim, porque passaram a vida, né? Sofrendo essa questão de eu não consigo falar não, né? Eu vou dar alguns exemplos. Falar não é amor. Falar não faz parte do amor para você e para o outro. Entendeu? Porque quando você fala não, sim para a pessoa, falando não para você, significa que você não tem amor. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E quando, por exemplo, o filho ele tá fazendo birra. Oi, Cleide, bom dia, querida. E você só fala sim, sim, sim. Você tá querendo dizer, ai, que preguiça de educar. É melhor eu pagar logo, comprar logo o que ele quer. Assim eu não preciso, né? Falar, tentar explicar por quê, passar vergonha no mercado. Sabe aquela criança que chora no mercado? Daí a mãe fica com a preguiça de falar não. E ela fala assim, tó, leve, leve. E então, quando você fala esse tipo de sim, isso não é amor. Falar não faz parte do amor. Quando eu falo não, né, para uma criança birrenta, eu estou dizendo, estou dando amor para ela. É educação, né? E mesma coisa na relação, pro marido, né? Então, quando eu falo não pro meu marido, porque ele está invadindo uma situação, olha, eu não me sinto bem com essas pessoas, eu não quero ir naquele evento, né? E eu falo esse não, eu estou dizendo a ele, olha, eu tenho princípios e dentro daquilo que eu sinto, eu não vou me violar, né? Ou, por exemplo, tem que receber alguém que eu não gosto na minha casa. Eu digo não, né? Eu estou dizendo, olha, eu sou uma pessoa que me amo, me respeito, né? Então isso é amor, né? Então dar limites é amor, falar não é amor, né? A Marília chegou, cheguei. Bom dia, querida. Bom dia, querida. Hoje nós estamos falando sobre não, viu, Marília? E então, falar não faz parte do amor, né? Então, é importante falar não, né? Então, falar não para não ficar doente. Falar não porque falar não é amor, né? E ela coloca, né, que é muito difícil para ela falar não, simplesmente ela não consegue. Por quê? Porque em alguma fase da tua vida
você bloqueou essa questão de eu sou importante. Eu preciso ficar em segundo lugar. E você quer reconhecimento. E às vezes falar sim, querendo falar não, é uma forma das pessoas te reconhecerem. Nossa, você viu fulana? Fulana, ela se sacrificou, né? Por fulano. Você viu? Ela não estudou, mas pagou o estudo do marido. Uma suposição, né? Você viu fulana? Fulana fez uma festa na casa dela para Beltrana, sujou toda a casa dela, sacrificou por ela. E aí você vai entrando, né? Naquele emaranhado, você entendeu? Buscando reconhecimento, eu me sacrifico pelas pessoas, eu sou uma santa, né? E aí você entra nesse círculo vicioso, na busca do reconhecimento pelo outro. Se eu falar não, vão me taxar de ruim. Se eu falar não, vão me taxar de chata, entendeu? E aí você se atrapalha todinha e no final da vida ainda vai criar uma doença, porque você se fechou e falou sim para todo mundo, menos para você, tá? Vou dar alguns exemplos. Fulano mora lá, não sei na onde, quer ir para tua casa para ficar um mês na tua casa. Que é lá na casa da Marília, lá na França. Ficar um mês lá. Marília não consegue falar não. A pessoa vai lá, te incomoda, fica um mês. Às vezes não quer ir embora mais, entendeu? Porque você não soube falar não, você vai sofrer durante um mês lá com a pessoa te atrapalhando. Não era melhor ter falado logo que não dá? Olha, eu vou te indicar um lugar. Aqui em casa não tem condição. E aí, pra não falar não, fica um mês lá atrapalhado. Outra coisa, vai emprestar teu carro. Né? Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, olha, eu combinei de coisas, né, com valores acima de R$ 500 eu não empresto. E aí dou risada, e a pessoa ri também e entende. Emprestar dinheiro. Ah, Sônia, me empresta aí R$ 1.000? Olha, eu fiz um combinativo lá com o banco. Eu combinei com o banco o seguinte: o banco não faz terapia e eu não empresto dinheiro. E rio. E a pessoa ri também. A Marília, não, aqui não. Já pensou, Marília? Cristiane chegou, bom dia. E outra coisa, você é padrinho da minha filha, sei lá, né? Às vezes nem é da tua religião e você não sabe falar não, né? E tem que comprar toda a roupa, fazer curso, né? Tem religião que tem curso, né, para fazer. E você, ai, que saco, você tem que ir lá. Depois fica o resto da vida você com aquela estigma, né, da sua madrinha da fulana, né? Tem que estar sempre dando um presentinho no aniversário. Aquilo para você é um peso, mas você fala assim. Tem gente que tem mais de 100, sabia? Afilhado de tanto que não sabe falar não, é um atrás do outro. Todo domingo tá batizando um. Padrinho de casamento. Olha, seja meu padrinho de casamento e aí você não sabe falar não e no convite já vem dizendo que você tem que pagar R$ 5.000 da festa, ou senão tem que dar uns presentes muito caros que nem você não tem, você vai dar pro cara. E você tem que fazer cabelo, tem que, né, comprar vestido. E é bem naquela época que você planejou de guardar aquela grana para fazer o teu investimento. E você não sabe falar não. Aí você atrapalha o teu investimento porque você vai dar 5.000 pro casamento do teu afilhado. Então, falar não faz bem para a saúde. É uma forma de amor para você, pro teu relacionamento, pros teus filhos. É uma forma de amor, principalmente para você. Maria Rosa, eu já neguei um batizado, pois eram parentes de um ex-namorado, me perseguia muito fazendo sofrer. Ainda bem, né, amiga, que você falou não. Laura, querida, mas pra gente melhorar, né, e se desapegar desse sentimento que eu tenho que ser reconhecida, tem que ser aceita, né, pela sociedade, pelas pessoas, e aí eu vou me diminuir, faça EFT para limpar esse sentimento. Com certeza você vai descobrir o que é que tá fazendo você sentir esse medo, né, esse medo de não ser reconhecida, tá bom, querida? E vamos falar não. Começa hoje. Vamos meditar?
E com certeza, né, se você fizer meu curso lá, a gente vai fazer uma constelação familiar, né? Vai equilibrar bastante a energia da família. Com certeza você vai falar muito não aí, tá bom? Vamos meditar? Eu vou colocar aqui um quadro, vou colocar uma música e nós vamos meditar. Se você estiver sentada como eu, feche os olhos e relaxe. Se você estiver deitada, feche os olhos. Se você estiver caminhando ou dirigindo, não precisa fechar os olhos. Apenas vá seguindo a minha voz. Respire profundamente. Respire. Segura o ar e agora solta. Coloca a consciência na sua respiração. Vai respirando devagar, lentamente. Continue respirando. Coloca a consciência na sua respiração. Vá respirando devagar. Respire. Segura. Agora solta. Mais uma vez.